Oi, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai responder o item B da parcial C de 2019 do Altício, tá? Nessa questão, a gente tem que ver porque ela é uma questão teórica, basicamente, então a gente tem que interpretar o enunciado e manipular as fórmulas, tá? Então vamos ler agora o enunciado para ver como que a gente faz uma questão desse tipo. Tá falando assim, ó. Um recipiente com tapa móvel, quando ele fala que a tapa do recipiente é móvel, ou seja, a tampa desse recipiente é móvel, então a gente tem que saber que o volume, ou seja, aqui vou colocar uma tampa, que o volume não é constante, o volume ele varia, tá? Ele está falando que nesse recipiente contém uma mescla gasosa formada por CH4 e NO2. Então, aqui a gente já escreve que tem CH4, NO2 não, desculpa, N2, né? Nitrogênio gasoso. Em certas condições de temperatura e pressão, de pressão e temperatura. Se agrega uma certa quantidade de oxigênio gasoso a pressão e temperatura constante. Então, pressão e a temperatura ficam constantes, isso é importante. Então a gente anota. Isso é importante, a gente anota. Ele agregou oxigênio gasoso, O2, a uma pressão e temperatura constante. Não mudou a pressão e a temperatura. Então, indicar qual das seguintes afirmações é a correta. Então, vamos lá. Item I. O item I fala o seguinte. A fração molar do CH4 não varia. Fração molar do CH4 é representado por mols de CH4 divididos por mol total. Gente, se eu agreguei um gás, ou seja, eu estou agregando gás, o número de mols total é o número do CH4, mais o número de mols do N2, mais o número de mols do oxigênio gasoso. Portanto, esse número total antes era só mols do CH4 e mols do N2. Então, eu estou agregando mols do O2. Portanto, o número de mols total vai aumentar. Se eu tenho um número de mols constante do CH4, ou seja, eu não adicionei CH4 e eu não tirei CH4, isso aqui permanece constante. Então, isso aqui é constante, isso aqui é uma divisão, a fração molar é inversamente proporcional ao número de mol total. Portanto, eu descubro aqui que a fração molar de CH4 diminui. Então, ele está falando que não varia, essa questão está errada por isso. Então, o item 2, vamos lá. Viu? Eu disse que era manipulação das formas, é isso que a gente está fazendo, tá? A gente está analisando as formas. Item 2. As frações molares de CH4 e N2 não variam. Se a gente acabou de ver que do CH4 varia, então isso aqui já está errado. Mas a do N2 varia, e varia igualmente, diminui também. Por quê? Porque a fração molar do N2 é igual a número de mols do N2 sobre número de mol total. Isso é representação de fração molar. Se eu estou aumentando o número de mol total, eu estou diminuindo a fração molar do nitrogênio. Agora, então, eu sei que está errado. Não varia? Varia sim. O item 3, ele está falando assim, a densidade do CH4 diminui. Tá, agora a gente tem que pensar, o que é a densidade da mescla? O que é a densidade do CH4? A densidade do CH4 é a massa de CH4 divididos pelo volume, certo? De CH4, que é a mesma coisa que o volume da mescla. O volume da mescla é variável, então ele varia. A massa de CH4 é constante, tá? Por que a massa de CH4 é constante? Porque eu não estou adicionando CH4 e eu também não estou tirando, então isso é constante, tá? Vamos ver em PV igual a NRT. Em PV e NRT, se a gente for analisar, a pressão, ele fala que é constante. O R, que é a constante universal dos gases, já é uma constante. A pressão, ele também está dizendo que é constante. Então, eu tenho volume relacionado com número de mols. Eu estou adicionando o número de mols, portanto, o número de mols total da mescla vai aumentar.
Se eu aumento o número de mols, isso aqui é constante, isso é constante, isso é constante, o volume e o número de mols são diretamente proporcionais. Se eles são diretamente proporcionais, eu vejo que o volume aumenta. Então, é como se essa etapa móvel, ela aumentasse, ela fosse para cima, certo? Porque o número de mols aumentou, eles são diretamente proporcionais. E se eu aumento o volume da mescla, é inversamente proporcional à densidade, sendo a massa constante aqui que a gente viu. Então, a densidade vai diminuir. Ele está falando a densidade de CH4 diminui. Verdadeiro. Essa é o item verdadeiro. Vamos ver por que a 4 não está certa. O item 4 é a mesma coisa, tá? Ele fala assim, a densidade de N2 diminui, aumenta. Densidade de N2 é massa de N2 sobre... massa de N2 sobre volume. A gente viu, por esse mesmo motivo, se eu aumento o número de mols, eu aumento o volume. E se eu aumento o volume, eu diminuo a densidade. Portanto, a densidade do N2 diminui também. Então, é assim que faz essa questão. Qualquer dúvida, questão, pergunta, pode mandar nos comentários.